Amém, irmão. Meus irmãos, hoje eu tenho o privilégio de trazer uma palavra, mas antes disso eu queria saber o seguinte: hoje Deus vai fazer uma bênção para todo mundo. Tudo que vocês pediram na vida, vocês vão ter direito a um pedido hoje. E vocês vão ser atendidos. Deus vai atender vocês. Depois que Deus atender vocês, vocês vão servir a Deus mais do que vocês serviam antes de Deus atender vocês? Isso eu quero saber, se vocês vão atender, vão servir mais com vontade. Porque a gente sempre tem um pedido para Deus, né? Muito mais do que um, né? Então, eu fico vendo, impressionado assim. Eu vou citar de novo o meu amigo diácono Wagner. Ele teve uma experiência com Deus muito forte. Isso não é um segredo, não estou expondo ele. Teve um acidente de moto e ficou com 10%, né, de vida, né, para poder, não sei como é que se fala, você ficou de chance de vida, não é isso? Então, o Wagner teve uma experiência formidável com Deus. Simplesmente, praticamente ressuscitou. Pelo acidente dele, ele ressuscitou e está aqui hoje. Hoje é um diácono na casa do Senhor. Ele pegou essa experiência do Senhor e transformou a vida dele. Mas tem muitas pessoas que no mesmo dia que ele estava no hospital, estavam em outro hospital e já tiveram a mesma experiência e não pegaram essa experiência, vieram na igreja, não na igreja aqui, mas na igreja às vezes que a mãe, um pai, um vizinho orou para a cura dessa pessoa e agradeceu a Deus e tocou a vida. Está na vida aí. Então, não é só os pedidos que nós recebemos a Deus que vai mudar a nossa vida, tá? Aqui está aqui, ó. É você que escolhe o nível de intimidade que você quer ter com Deus, independentemente do que você vier a receber de Deus. É você que vai ditar o nível de intimidade que você vai ter com Deus. A palavra diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você vai se aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de você. Não fica você parado que Deus não vai se aproximar de você. Você tem que dar o teu passo primeiro, aí Deus se aproxima de você. Isso é a vida, é essa, é a aproximação. A palavra que eu vou trazer hoje para vocês está em Ezequiel 47. Há 10 anos, nesse mesmo lugar, eu ouvi uma pregação do pastor Davi, Ezequiel 47, que tocou o meu coração. Eu já tinha ouvido outras vezes, mas tocou o meu coração dessa vez, mais ainda. E eu voltei para Jesus. 20 anos desviado. 20 anos desviado. E hoje, quando a gente está firme com Jesus, a gente vê que é 20 anos jogado fora. Porque eu poderia estar servindo o Senhor. 20 anos fiquei desviado no mundo, e com essa palavra de Ezequiel 47, Jesus me resgatou. Então eu sei, por isso que quando eu estiver falando, me emocionar é por causa disso. Que isso me traz muitas lembranças. Entendeu? A gente, quem dirige ou quem vê as pessoas dirigindo, a gente vê o retrovisor. O retrovisor não é para a gente ficar olhando toda hora. Mas o para-brisa na frente é o maior. A gente tem que estar sempre olhando para frente. Retrovisor é bom dar uma olhada de vez em quando, para a gente saber de onde Deus nos tirou. Que a gente tem uma péssima mania de esquecer rápido o que Deus faz para a gente na nossa vida, né? Então, Gil, por favor, você poderia botar aqui Ezequiel 47, NVI, por favor? Vamos lá. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte. Me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, que é 500 metros, dá mais ou menos 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho.
Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Pode seguir até o 12, por favor. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde El-Jedi até El-Eclaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Glória a Deus. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois traz mais 2 litros de água aqui. Título da pregação: saia das águas rasas e mergulhe no rio de Deus. A praia sem mar é um deserto. A igreja sem presença do Senhor também é um deserto. A gente pode ir à praia sem entrar no mar. A gente pode vir à igreja sem sentir a presença do Senhor. Muitas das vezes a gente pode vir na igreja e não sentir a presença do Senhor. E é um deserto. A igreja sem o Senhor é um deserto. É um amontoado de pessoas. É um amontoado de cadeiras, que tem uma bateria, que tem um louvor, que tem tudo. Mas se não tiver a presença do Senhor, não vai ter jeito. Águas nos tornozelos, 47:3, representa o começo da caminhada com Deus, onde ainda temos controle. Quando você aceita Cristo, você começa a caminhar. Aí você desceu aqui, a água está nos pés. Você começa a caminhada com o Senhor. Mas aqui é a salvação, você está salvo. Se você quiser ficar aqui o resto da tua vida, molhando os pés, você vai ficar. Porque se você perceber na leitura, o anjo não pega a pessoa e joga Ezequiel dentro d'água, não. Ele acompanha Ezequiel para a água. Você tem que ter a disposição e a vontade de entrar na água. Aí a primeira, você quer passar o resto da tua vida assim? Tudo bem, você vai ser salvo. Mas a experiência com o Senhor você não vai ter. As pessoas vão ter que lourar por você, as pessoas vão ter que ficar pegando na tua mão toda hora, as pessoas vão ter que ficar te agradando dentro da igreja, porque qualquer coisa que te ferir dentro da igreja, você vai voltar para a areia. Você não vai porque você ainda está movimentando sozinho, você pode andar para um lado e para o outro, você ainda não cedeu todo o seu ser, toda a sua vontade para o Senhor. Então você ainda fica ali com essa vontade ali. Então é o nível de salvação. Está feliz com esse nível de salvação? Fica ali. Bota uma cadeirinha, senta e fica que nem aquelas piscininhas de criança que você vai para um clube e tem a piscininha ali que tu fica mexendo o pé ali e fica ali, está salvo. Mas a experiência com o Senhor, difícil. Hoje nós estamos falando tanto, né? O pastor Mauri falou dos assaltos, dos livramentos, todo mundo aqui já teve algum livramento que viu, fora os livramentos que nós não vemos. Águas
nos joelhos simboliza oração e dependência. Deus nos chama a confiar mais nele. Aí já é um nível um pouquinho maior. Você já desceu mais para o rio. Você já vem na igreja. Você ora com os irmãos, frequenta a IBD. Está salvo também. Mas a experiência individual que você tem que ter com o Senhor não vai ter. Você já está com o joelho, você ouve a pregação, mas não se aprofunda, você não tem profundidade com o Senhor. Com o joelho, água no joelho, você já tem alguma dificuldade de andar, mas você ainda tem vontade própria. Você pode se mover para a direita, pode se mover para a esquerda, mas você ainda não mergulhou no Espírito. Você ainda não se aprofundou na palavra. Você se emociona quando escuta a pregação de um pastor. Se emociona quando vê um milagre. Pede para você também ter esse milagre, mas você não tem profundidade com o Senhor. Eu tenho poucas experiências assim, porque eu também tenho que me aprofundar cada vez mais. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando para mim. Mas uma vez lá em casa, lá em Itacuruçá, a gente estava em casa. Eu sentado, a Flávia estava no canto da sala e eu estava com fone de ouvido ouvindo louvor. Mas, gente, quando o Luciano Subirá fala que quando o Espírito Santo entra no ambiente, não é como você sente uma pessoa chegando próximo de você. Ele toma o ambiente de tal forma que você sente ele em todo lugar. Eu estava sentado ouvindo música, eu senti como uma pessoa tivesse sentado no meu lado, mas não era uma pessoa, não era a Flávia, não era nada. Aquele ambiente se modificou. Você sente uma coisa diferente, não é só o arrepiar. Ai, me arrepiei todo. Se a gente arrepia quando está andando na rua, no escuro, alguém pula na sua frente, você arrepia, ela SUS quase morre. Mas quando o Espírito é diferente, você não tem medo. Eu sentado, eu falei com a Flávia, comecei a chorar. É gostoso? É bom? É bom, mas é só isso? Não, é muito mais. É muito mais. O mover do Senhor em nossa vida, Ele quer muito mais. Ele quer muito mais. Ele quer que nós nos aprofundemos. Ele quer ter relacionamento. Eu fico imaginando o primeiro mártir da Bíblia, quando Estevão foi apedrejado, quando ele olhou e viu Jesus em pé à direita de Deus, receber Estevão. Como é que nós vamos ser recebidos no céu? A gente vai entrar no céu, vão dar um número para você. Entrou mais um, vai para lá, vai para o canto. Agora, quando entrar aquele que fez a obra do Senhor, que mergulhou, opa, o pessoal vai ficar tudo de pé. Imagine Pedro, João, Tiago, Moisés, aquela turma toda lá, como recebido no céu, como é que são? Uns foram crucificados, outros cerrados, outros não sei o quê, e a gente fica cheio de mimimi, às vezes por causa de uma besteirinha, a gente fica... Pô, Wagner não falou comigo hoje, o irmão Wagner não falou comigo. Pronto, eu quero sair da igreja. Águas na cintura indica um nível mais profundo de entrega de fé. Mas também ainda continua nível da salvação. Você está com a água na cintura, com mais dificuldade que você tem de se mover, você ainda manda nos teus movimentos. Você ainda precisa ter um mergulho maior com o Senhor. E a gente só mergulha mais com o Senhor com intimidade. Desde a criação com Adão, todo fim de tarde, pastor? Deus ia lá para conversar. Deus sempre procurou em nós termos essa intimidade com o Senhor. E isso é muito bom. Vendo isso aqui, eu vou falar outra experiência baseada nessa. Eu estava num pedaço da casa lá, e a mesma coisa, senti a presença do Senhor tão forte que eu falei para a Flávia assim,
Flávia estava afastado, tipo onde está a Júlia ali mais ou menos. Eu falei, Flávia, vem aqui, Deus está aqui. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Gente, é tão forte. A Flávia, quando chegou perto, ela não estava entendendo o que era, mas quando ela chegou perto, ela sentiu a presença do Senhor. É uma coisa forte, é uma coisa que você não pode explicar. As pessoas acham que é maluquice isso, mas não é. Ele estava ali, com certeza. Ele toma todo o ambiente que você está. Por isso que é diferente de um ser humano estar do seu lado. É muito diferente. Porque o ser humano do seu lado, você sabe que ele está à tua direita, à tua esquerda, na tua frente, atrás de você, você sabe. Mas o Espírito Santo, ele toma você todo. Você se sente completamente incapaz de falar não. Você começa a obedecer o Espírito Santo de uma forma totalmente diferente. Nas mínimas coisas. A Flávia hoje estava dando um testemunho de que nós estávamos precisando de uma orientação. Na verdade, não era uma orientação que nós estávamos precisando, que às vezes a gente quer fazer com as nossas mãos. A gente precisava de uma coisa que precisaria de um dinheiro extra, que a gente não tinha nessa época, agora para gastar. A gente precisava usar o material que nós temos lá no trabalho. Aí eu falei, eu não estou gostando dessa situação, esse layout, e tudo mais, e vou gastar dinheiro agora, não está, com essa crise toda, eu vou gastar dinheiro, não dá, não quero. A Flávia foi, antes de dormir, orou a Deus, pediu uma orientação. No dia seguinte ela acordou, Deus falou uma coisa. Eu falei, mas não vai dar certo. Às vezes eu sou um cara meio negativo, às vezes, né? Eu falei, não vai dar certo. Eu já falo logo que não vai dar certo sem tentar. Já falo, não vai dar certo. Ela, deixa de ser negativa. Aí pronto. O bichinho tem 1,5 m, mas compensação, vou te falar. Às vezes ela parece que tem 2, né? Eu falei, tá bom, vamos fazer do teu jeito. Qualquer coisa a gente desmancha tudo e vai. Não é que deu certo? Aí quando eu olhei assim, eu falei, gente, por que nós não pensamos nisso? É aquela coisa do escama nos olhos. A solução está tão na frente da gente que a gente não enxerga. Aí vai Deus, tira. Arrumamos um negócio lá, eu falei, caramba, ficou bom, não gastamos nem um centavo, porque a gente usou tudo que tinha lá. O layout ficou legal da situação lá da loja, tudo ficou direitinho. Eu falei, isso, você imagina que eu não estou nessa profundeza toda, eu não estou usando equipamento lá do trabalho da Dani, aqueles máscaras para poder mergulhar lá 10 mil metros, sei lá, 5 mil metros, mas um pouco de experiência, um pouco que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima da gente, descortina tudo aquilo que estava complicado. Às vezes vocês estão pensando em arrumar um curso, alguma coisa, tudo, tu fica procurando na internet, fica procurando você, ora Deus. Às vezes um videozinho no TikTok ou qualquer coisa, é isso que eu quero. Mas a gente tem que ter a sensibilidade para poder saber que é o Espírito Santo. Entendeu? Então você... É fácil? Não, não é fácil. Você pegar esse vídeo aqui hoje, o TikTok, você ficar 3 horas vendo vídeos que só vão deixar você triste. É política, é uma sujeira. E eu falo aqui que a Flávia às vezes ora, quem põe comida na nossa mesa, quem paga a nossa conta de luz, quem nos ajuda na saúde, não é esquerda nem direita, é Deus. A gente não depende disso. Estou com 60 anos de idade, já passei por tantas crises, fui 18 anos taxista. Poxa, essa crise vai matar a gente. Estou aqui há 60 anos. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Aí vamos chegar com 2 quilômetros, águas profundas. Águas profundas é águas para nadar. Aqui não temos mais controle, mas somos totalmente guiados pelo Espírito Santo. Quem gosta de dar um mergulho e nadar, quando vai botar o pé no chão não pode. Ih, não alcanço mais. Aí você está à mercê do Espírito Santo completamente.
Ele que vai te guiar para a esquerda, para a direita e para frente. Ele que vai controlar a sua vida. Vai pedir coisas que às vezes você não está preparado para fazer. Eu vi um testemunho de uma pessoa que estava se preparando para um curso. Queria muito esse curso técnico. Muito, muito, muito. A família toda se uniu, pagou o curso técnico para ele. Quando ele ia para essa, não sei se era faculdade, algum lugar assim, ele todo feliz saiu e foi agradecer a Deus. Deus falou para ele assim: por que você está me agradecendo? Não era isso que eu queria para ele. Você me consultou antes de pagar o curso para o teu filho, que ele tanto queria, você me consultou? Se ele for para esse lugar, ele vai parar de fazer a minha obra no futuro. Tu viu? Ele vai parar de fazer a minha obra. E não é isso que eu queria. Aí a pessoa, e agora? Aí foi lá falar para o filho dele: filho, o que houve, pai? Ele já conhecia o pai, falou assim: Deus não quer que você vá para lá, porque o objetivo dele não é esse para você, para a vida. Se você for para lá, você vai se perder. Pai, chorando, era o que eu mais queria, mas eu vou obedecer ao Senhor. Porque hoje a gente vê, qual é o sonho de um pai, de repente, antigamente, era entrar na faculdade federal, né? Hoje a faculdade federal, a maioria das faculdades federais estão uma sujeira. Entra lá, crente, e sai descrente. A pessoa vai para estudar, se formar, e sai de lá completamente mudado. Estou falando que são todos não, porque você tem que ter personalidade. Por isso que eu falo que o Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai te pedir coisas que às vezes você não quer fazer. Mas como você tem intimidade, quando você vai pedir conselho para um amigo seu que você tem intimidade, às vezes ele vai falar coisa que você não quer ouvir. Mas você tem que saber aceitar isso. Você tem que estar preparado para aceitar. Então, o nível de águas profundas, que é águas para nadar, você pode chegar a um ponto e você pode falar o que Paulo falou em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque quando chega nesse nível, você já não pensa em você. Você vai pensar em Cristo. Você vai pensar em fazer a vontade do Senhor. E a melhor coisa que tem é a vontade do Senhor. É a melhor coisa que tem a vontade. Sabe por quê? Não tem erro. Quando você faz a sua vontade, a chance de você errar é muito grande. Eu não estou dizendo que você tem que pedir tudo, não tem que orar para tudo. É bom orar. Mas você vai, vou sentar aqui, eu vou sentar ali. Espera aí, eu vou orar para Deus agora. Eu vou sentar na frente, vou sentar no meio, vou sentar... Não, não é isso. Mas é pedir orientação para sua família, para o seu filho. Mudança de emprego. Eu sempre fui muito atrevido. Toda vez que eu estava no emprego, o patrão olhava para a minha cara, não gostava de mim, eu já saía fora. Eu trabalhava antes de trabalhar no táxi, eu trabalhava com informática, numa época que ninguém vai conhecer, que era computador 286, era o Jurax Park, aquele pessoal. Quem que tivesse um mínimo de conhecimento de informática naquela época tinha emprego em qualquer lugar. Então o cara chegava assim: ô Carlos, quero que você faça hora extra. A hora extra eu não faço, já saía do emprego. Não, eu já tinha outro lá na frente, mas não tinha o Senhor. Eu não tinha um Senhor. Se eu tivesse, antes de fazer essas coisas, eu ia consultar o Senhor. Se a porta é do Senhor ou é a porta do inimigo que abriu? Porque o inimigo abre portas também. O inimigo abre portas. Olha que interessante, em versículo 7 e 9. O rio de Deus transforma tudo. Aonde o rio de Deus passava, o que era morto se tornava vivo. Onde havia esterilidade, agora há frutos. As águas salgadas e amargas se tornaram doces. O poder de Deus pode restaurar a sua vida, renovar seu ânimo e trazer esperança aonde não há esperança. Então há uma profecia que hoje o Mar Morto
vai se transformar numa água doce. E se você for na internet, alguns vídeos de uma pessoa lá que mora lá, que apresenta, eu esqueci o nome dela. Isso. Ela já foi lá em algumas partes do Mar Morto, já está tendo peixinho, já tem algumas árvores frutíferas próximas. Deus está voltando. Deus está às portas. Você vê como é que eu não sei se é porque eu tenho 60 anos e o tempo está passando muito rápido, para você está passando normal, mas parece que eu não vivi janeiro. Janeiro passou, eu falei, o que eu fiz em janeiro? Não me lembro. Nós estamos entrando em abril. Os tempos estão sendo apertados, reduzidos. O Mar Morto, as profecias que tem aqui, Ezequiel é o mesmo do vale dos ossos secos. Ezequiel, profeta e sacerdote. Você vai ler um pouco de Ezequiel, às vezes você tem que parar num capítulo de Ezequiel para tentar entender do que ele está falando, porque ele fala tão detalhadamente a profecia que Deus passa para ele, que na nossa mente não entra. Você tem que entrar em algum lugar, no livro ou no YouTube, para poder prestar atenção. E logo assim que Ezequiel é chamado para profetizar para o povo que estava lá na Babilônia, lá, Deus já fala para ele, olha, você vai profetizar para um povo que já me recusou lá atrás, você vai ter uma... Quer dizer, não deu nada assim, você fala, não, você pode ir que é uma boa, tranquilo, não. Você vai ter problema, mas eu quero que você fale. Deu um rolo para ele com tudo lá, come o rolo aqui, você vai falar tudo que eu mandar, e não fique com medo de cara feia, não. Sou eu que estou mandando você falar. Gente, é muito, olha, chegar nesse nível assim de fazer o que Deus manda você fazer é muito bom. Porque quando Ele fala para você fazer, você pode fazer, porque ninguém vai ser contra você. Ninguém vai te impedir. Você não tem medo. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas dentro de uma comunidade, mulher de oração, de falar para o traficante que não pode baixar essa arma aí, o cara baixa a arma mesmo e fica quieto, porque quando Deus quer, ninguém é contra nada. Tudo. Hoje eu dei o exemplo do irmão André, Portas Abertas, né? O irmão André começou com Portas Abertas, quando ele entrou lá num país daquele que não podia entrar a Bíblia, ele botou não sei quantas dezenas de Bíblias dentro do carro, parou na fronteira lá, o soldado abre aí, para ver o que é. Quem tivesse com Bíblia era morto. O cara abriu, não viu nada, as Bíblias todas ali. Deus cegou os soldados. Quando você está fazendo a obra do Senhor, não tenha medo. Se Ele mandar você fazer, você faz. Agora, se Ele não mandar, pensa 2 vezes antes de você fazer. Porque a Bíblia diz que tem gente que tomou a surra do demônio lá, porque foi falar em nome de Paulo, Paulo e Jesus eu conheço, e você quem é? Então você tem que estar... Frutos em todas as estações, no versículo 12. Nas margens do rio, Ezequiel vê árvores frutíferas que dão fruto todos os meses. Isso significa que mesmo em tempo difícil, Deus nos faz frutificar. Ali está dizendo que frutificava todos os meses. Então, Deus frutifica nossas vidas todos os meses. Pode ter passado pandemia, não faltou comida. Foi a época que mais essa igreja distribuiu comida. Foi a época que muitas pessoas prosperaram. Foi uma época que muita gente se aproximou de Deus mais ainda. Eu perdi pessoas na minha família, mas isso faz parte dessas situações que acontecem no mundo. Já teve tanta peste que aconteceu. Então, não importa a estação da sua vida, Deus te sustenta, Ele renova suas forças e te faz crescer, independentemente das circunstâncias. Então, se hoje você tem um momento ruim na vida, entrega para Deus. Deus vai prosperar. Não é prosperar só em dinheiro, não, porque a prosperidade não se resume a dinheiro.
A prosperidade se resume de você estar com um bom relacionamento com a família. Prosperidade resume você estar bem na igreja, bem com o Senhor. É uma gama de coisas, porque se dinheiro só trouxesse felicidade, nós não estaríamos vendo tantas desgraças com pessoas ricas. Entendeu? Pessoas que ganharam dinheiro do Senhor e desviaram da palavra do Senhor. Então, meu querido, você que está entrando na água, tente ir cada vez mais no profundo, porque vai ser ali que o Espírito Santo vai falar com você. Vai ser ali que o mover do Espírito na tua vida vai ser cada vez mais. As experiências que você vai ter com o Espírito Santo, cada vez mais vai aumentar. E as experiências que você tiver com o Espírito Santo vai trazer para a tua vida espiritual e para a tua vida no dia a dia do trabalho, da tua vida no dia a dia da rua, tudo mais, você vai ter um olhar com mais esperança. Você vai ter um olhar mais profundo de tudo que está acontecendo. Então, meu querido, saia das águas rasas e mergulhe na presença de Deus. Ele tem vida, restauração e um novo ânimo para você. Deus quer te levar nas águas profundas. Deus quer frutificar a tua vida. Deus quer dar saúde para você. Deus quer que você se mova sempre em direção dele. Quanto mais você se mover na direção dele, mais ele vem na sua direção. Quanto mais você orar, a passagem eu não sei, mas ele inclina o ouvido para ouvir o seu clamor, a sua oração. O que Deus quer é relacionamento. O que essa igreja prega é esse relacionamento. Nós nos relacionarmos como irmãos e nós nos relacionarmos como espírito com o Senhor, para que isso venha frutificar a nossa vida. Aonde a água do Senhor passar, vamos ter vida, vamos ter alegria, vamos ter colheita todo mês, vamos ter... Eu vejo aqui pessoas dando testemunho de dificuldade financeira, que vem uma ajuda de um lado, vem uma ajuda do outro. Como eu disse, na pandemia, essa igreja, sei lá, foi quase meia tonelada de comida, mais de meia tonelada de comida. Teve cesta básica aqui com carne, alcatra, picanha fatiaia, entendeu? A gente não sabia de onde vinha, mas é Deus. Deus não deixa os seus perecer. Não deixa. Agora, nós estamos no mundo, né? Mas não somos do mundo. A palavra diz, quem crê em mim, diz a Escritura, rios de água viva brotarão no interior de quem crê em mim. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação é uma maravilha para a gente. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Mas não queira mais do que só a salvação. Queira mais. Eu glorifico a vida do meu irmão, Diácono Wagner, porque ele poderia ficar só, entre aspas, que não é pouca coisa, com o milagre que ele teve e dar continuidade na vida dele. Mas hoje ele está aqui, líder dos homens, diácono do Senhor, um servo do Senhor. Quem conhece o Wagner vê o crescimento dele espiritual cada vez mais, que Deus tem feito na vida dele, da família dele, vai fazer muito mais ainda. E eu quero também, cada vez mais me aproximar do Senhor. Eu não estou nadando ainda de braçada como eu gostaria de estar, mas eu dou um mergulhinho lá de vez em quando, eu acabo voltando, boto o pé no chão, porque a gente é, como o pastor Mauri fala, somos homens, somos gente. Nós somos cheios de erros, cheios de defeitos, eu não sei como Deus insiste com a gente. Porque nós somos falhos, toda hora decepcionamos Ele, toda hora.
todo momento nós decepcionamos. Eu, então, misericórdia, quando termino o culto, eu falei, essa semana eu vou ler de manhã, de tarde à noite. Daqui a pouco tá eu lá, me distraído com besteira. Falei, boto o telefone da pisar e montar. Só não posso pisar no telefone porque eu tenho que comprar outro depois. Não adianta nada. Mas eu tenho que cada vez mais pedir ao Senhor que tenha misericórdia com a minha vida. Meus irmãos, essa é a palavra que eu trouxe para vocês. Espero que vocês recebam da mesma forma que eu recebi, de coração aberto. Não veio de mim essa palavra, é do Senhor, porque de mim não sai nada de bom, mas do Senhor sai. Então, Ele me trouxe essa palavra porque foi muito forte na época que o pastor Davi pregou e tocou o meu coração naquela época. Eu estava sentado mais ou menos ali onde está o nosso poeta Ailton ali, e eu vim até a frente e me reconciliei com o Senhor. Me reconciliei. E todo dia eu peço para Ele ter paciência comigo. Eu sei que eu sou difícil. Tenha paciência. Às vezes eu brincava assim, se eu for o último a entrar no céu e fechar, apagar a luz, tá bom. Não, tá bom não quero mais. Não quero que essa experiência que eu tive de sentir a presença do Senhor, dele ajudar a gente a arrumar uma coisa, fique só nisso. Ele tem mais para dar. Eu escuto muito o Luciano Subirá, eu fico assim olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, o cara andou 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Aí você pensa que é piada de português, né, pastor Dérito? Não é não. 200, aí eu falo assim, impossível. Impossível? Para Deus? A gente não pode fazer igual Moisés, falou assim, como é que o senhor vai dar de comer para todo mundo? Aqui quer dizer que agora você está botando limite no meu poder, que o senhor não posso dar, vou dar comida, e deu para todo mundo. Mas quando ele faz isso, não é para se mostrar, ele tem um objetivo. Deus não faz nada sem um objetivo na nossa vida. Ele não faz para você aparecer, agora eu vou andar sobre as águas só para aparecer. Não, tem um objetivo tudo. Se você for orar para uma pessoa e curar, tem um objetivo, não é só pela cura em si, não, tem um objetivo. Aquilo vai ser usado lá na frente para outras coisas. Wagner, quando abre a boca e fala do que aconteceu na vida dele, as pessoas falam assim, caramba, Deus fez isso com você, então pode fazer comigo também. Aí você aumenta a fé das pessoas cada vez mais, que você ouve um testemunho que te arranca do chão, te leva para o céu, te faz ir mais profundo, sem medo. Porque você não pode ter medo, mais profundo, porque ali você não se afoga. Pedro, quando andou nas águas, que ele olhou em volta dele, ficou com medo, Jesus foi e puxou ele. Porque ele tirou o foco de Jesus e foi olhar o que estava acontecendo em volta, e ele começou a afundar. Aí Jesus puxou. Você não tem o que temer com ele. Obrigado por me ouvir. Jesus, obrigado por me dar essa oportunidade.